Gente, então, boa tarde a todos. Esse é o nosso oitavo encontro, sendo que o último, infelizmente, devido a um problema de internet, não foi possível dar continuidade, né? E aí a gente vai fazer na aula de hoje meio que uma revisão do que deveria ter sido ministrado na aula passada e dando continuidade ao tema de hoje, tá certo? Vamos fazer essa mistura dos temas nessa aula. Vai ter tanto situações que a gente vai abordar da aula passada, quanto também eu resgato aí os conceitos dessa aula. Hoje eu estou em um cenário ali atrás diferente, hoje eu estou na minha casa em Horizonte, então tentei embaçar um pouco, porque está um pouco bagunçada, a gente estava fazendo ali uma limpeza, então por isso que está ali tudo mais embaçado, para ver se não fica tão estranho para vocês. Mas, gente, mega feliz aqui com vocês, com a procura de muitos em concluir as atividades. Eu fiquei indignada quando eu puxei o relatório e vi que, gente, por causa de coisinhas bestas, ia perder o certificado. Então, eu tinha que fazer aquela chamada mesmo no WhatsApp, assim, dizer, gente, papo sério, vocês precisam entender que está faltando atividades. Muita gente estava faltando atividade, e eu fui bem clara. Gente, o que é que eu dou? Tipo assim, o que é que eu faço o possível? É para que vocês, depois desse processo todo, recebam o seu certificado. E eu sempre estou auxiliando, sempre estou dizendo que estou disponível. E eu acho que essa minha disponibilidade parece que faz com que vocês não façam as atividades. Impressionante. Do lugar de ser o contrário, o pessoal ir lá fazer, concluir, dizer, a professora está aqui, está tudo feito. Não. E aí a gente já está chegando na reta final. A live de encerramento geral já vai ser dia 5 agora. E aí eu fiquei, menino, puxei o relatório, um monte de gente faltando atividade. Eu disse, não, tenho que chamar a atenção desse povo, marcar esse povo, para que eles percebam o que ainda está faltando. Tá certo? Então, de fato, eu fiz aquela chamada para ver se vocês concluíram o que estava faltando e conseguiram, no final das contas, o certificado. E, Ana Paula, quando é que termina o curso de fato? Gente, dia 13/9. Né? Hoje é dia 2, né? Hoje são 2, e dia 13 termina o curso. E por que que eu já estou fazendo essa chamada? Porque se você não fez nesse período todo, o que vai acontecer vai chegar dia 13, e depois do dia 13 vai a gente entrar em contato comigo, dizendo que só faltava uma atividade. E eu vou dizer que pena, mas acabou o processo, tá certo? Não vai ter recuperação, não vou atrás de fazer depois do dia 13 qualquer outra ação. Quem não terminar até o período, pelo menos até dia 12, infelizmente, vai perder o certificado, tá certo? Então, durante toda a aula foi o mais claro possível, mas como eu vi que metade da turma não estava entendendo o recado, eu tive que chamar mais atenção, né? E, é claro, gente, não posso deixar de parabenizar aqueles que já concluíram, né? Ou seja, quase, um pouquinho menos do que a metade da turma já concluiu as atividades. Eu já expliquei a questão do certificado. O certificado é enviado por e-mail, não por mim, professora Ana Paula, nem teria tempo para fazer isso, tá? Porque é uma demanda muito grande. São mais de 6.000 certificados sendo emitidos a partir do dia 13, porque o edital de gratuidade são mais ou menos isso, 6.000 vagas. É claro que nem todo mundo é certificado devido exatamente a essa falta de compromisso de muitos que se inscrevem e não concluem o curso, sendo que no curso de administração são só 3 atividades, né? 3 atividades, a qual eu já trabalhei com vocês as questões, já fizemos as respostas, já tem uma revisão aí que eu mando no privado, ou seja, eu não consigo entender o porquê que ainda não está com todo mundo concluído. Sinceramente, não consigo, tá certo? Então, é por isso que eu já começo com essa chamada de atenção de vocês. Se você ainda tiver com alguma atividade faltando, termine hoje, faça, realize, resolva, tá certo? E se livre disso. Por quê? Vamos ter só mais 2 encontros fora a live, né? Porque a live aí já fica até pelo último sábado que foi perdido, né? A live é fora do nosso cronograma, porque a live ela é feita com o pessoal do administrativo da FIEC, da Casa da Indústria, às vezes é convidado algum professor para representar os demais professores, e a live é feita com todas as turmas, tá certo? Então, na live não vai ter apenas os alunos do curso administrativo da Ana Paula, vai ter os alunos do curso administrativo de vários tutores,
Além disso, alunos do curso de contabilidade, recursos humanos, e aí vai, tá certo? São muitos cursos e muitos alunos recebendo o certificado logo, logo, se Deus quiser. Porque o certificado sai a partir do dia 13/9, ali tem até 30 dias para ser enviado para o seu e-mail. Ana Paula, o e-mail que eu cadastrei eu não utilizo mais, e aí? E aí que você vai ter que esperar chegar dia 13 para enviar o e-mail para a secretaria. A Ana Paula em si, ela não resolve nada disso. A Ana Paula simplesmente ministra a aula, tá? Toda essa parte de certificado não é comigo, é com a secretaria da Casa da Indústria. Cancelamentos, declaração, seja o que for, a Ana Paula não resolve. A única coisa que ela vai dizer é: tá aqui o link, ou então tá aqui o e-mail para que você solicite, tá certo? Só deixando claro. Deixa eu ver as mensagens do pessoal aqui. A Gilda comentando, né? Boa tarde, professor de turma. Você fazendo a sua parte, está de parabéns. Obrigada, Gilda. Mas eu fico assim, super me sentindo responsabilizada, né? Porque assim, a FIEC confiar, a FIEC, o Senai, né, como um todo, confiar em 5 turmas para mim. 5 turmas são 300 alunos. Então, estou com 300 alunos. Esses 300 alunos, fiz o possível para deixar o mais claro o que é o processo, o que é necessário, né? Expliquei que tem várias atividades, mas as atividades que formam a nota de vocês são 3 atividades apenas, e que essas atividades que, se vocês fizerem, estão passados. Até frequência, professor, não posso vir. Você fez as atividades? Tranquilo, eu vou lhe ajudar para não ser prejudicado no seu certificado, tá certo? Faço tudo isso para que você, enfim, receba o seu certificado. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Marcileide, Juliana. Sejam bem-vindos todos, tá certo? E aí vamos nós iniciar nossa aula, já que hoje vai ser conteúdo tanto da parte da aula passada quanto dessa, então vamos ter um pouquinho mais de conteúdo. Vamos cá para o nosso slide. Gente, então, a aula passada era para a gente ter começado falar sobre, deixa eu passando aqui, depois eu volto, sobre documentos comerciais, e a gente vai dar uma pincelada nesses documentos comerciais, tá certo? Mas antes, vamos voltando aqui, estamos fazendo qual curso, né? Curso de assistente administrativo, 160 horas, tá certo? Quando você concluir o curso, você vai receber o seu certificado informando 160 horas de curso. Cronograma, desde o início, era exatamente 2 unidades curriculares, sendo que até o dia 5/8 tivemos organização e controle de documentos, e rotinas administrativas vai até o dia 13/9, que é uma quarta-feira. A ideia é que tenhamos, né, mais 2 encontros. O encontro do dia 9, próximo sábado, e o encontro no dia 13, um encontro rápido, apenas para encerramento de todo o nosso processo, eu, como tutora, e vocês. E, Ana Paula, dia 5, o que é que vai ter? Vai ter uma live de encerramento com toda a área administrativa da Casa da Indústria, da FIEC, né, junto com o Senai, tá certo? Possivelmente um professor vai ser chamado para representar os demais professores, vai ter todo um processo aí para chamar a atenção de vocês. E por que não é dia 13, né? E sim dia 5? É exatamente para dizer para vocês que já estamos na reta final, que não podemos mais perder tempo e deixar tudo para o dia 13, porque dia 13 vai ser o dia de eu enviar já para a secretaria detalhes, né? Ou seja, já enviei, quem conclui, eu já confirmo lá, lançado, tanto que aparece para você aprovado, tá certo? Porque eu já enviei para a secretaria os dados. Dia 13, eu vou só dar a última enviada, que é consolidando os dados finais. Dia 13 não é para que você esteja ainda correndo para fazer a atividade, não. Porque se correr, aí eu já tiver enviado, eu digo, que pena, infelizmente, dia 13 é o dia final de envio para a secretaria, tá certo? Não quero ninguém aqui dia 13 correndo atrás de atividade. Então, até no mínimo dia 12, tem que estar tudo lindo e maravilhoso,
porque dia 13 é o dia de encerramento para envio de material. Sistema já sai do ar para que seja enviado para a secretaria e emissão de certificado, ok? Então, Ana Paula, a live de encerramento é dia 5, já acabou o curso? Não. Nosso cronograma ainda tem aula dia 9, que é o próximo sábado, e dia 13, às 7 horas, que é um fechamento do processo, tá certo? Então, só deixando claro aqui esse processo. Deixa eu ver aqui as mensagens. Boa tarde, Letícia, Cris, Hilda também. Boa tarde, Hilda. Vi que deu certo lá colocar tudo direitinho em dia. E a Hilda foi uma persistente desse curso, viu? Porque a Hilda teve um problema medonho no acesso dela, a gente bateu de frente com um atrás no suporte, demorou até que conseguiu ter acesso definitivo e ela conseguiu fazer a atividade dela. Então, tipo, a situação da Hilda, eu super entendo, né? Porque eu sei exatamente o processo dela. A situação da Letícia Cris, eu super entendo, porque eu sei o que é que ela está passando. Cada uma passou, né? Por algumas situações que foram ali atrapalhando, mas mesmo assim já estão com as atividades realizadas, todas as duas. Então, veja que eu conheço exatamente as ações de vocês, porque eu estou mandando mensagem, eu converso com vocês, eu vou fazendo parte mesmo desse processo. Eu não sou uma tutora que simplesmente só aparece para cobrar, não. Eu sou aquela que vai lá, está ajudando, está correndo atrás, está conversando. Então, é por isso que eu fico indignada que no final ainda tenha tanta gente para terminar. Vamos ver aqui a Kelly. Para mim foi muito difícil também, quase desisti. Pronto, a Kelly também já ficou logo com medo, e depois já estava já com todas as atividadezinhas prontas. É isso, é persistência, é fazer, é correr atrás. Aí, não tem um tempo. Gente, está lá o material, tá a revisão com as respostas. Eu acho que em menos de 5 minutos tu consegue fazer todas as 3 questões. As 3, em menos de 5 minutos, e você recebe o certificado de 160 horas. Se você fosse pagar esse certificado, era um dinheiro legal que você ia tirar do seu bolso. Então, às vezes, as pessoas não valorizam porque não saiu do bolso dela nesse momento. Mas, gente, tudo isso, alguém está pagando, né? Se não for você agora, tá alguém pagando de alguma outra forma. E aí, vamos cá, gente. Aula passada, para a gente ter tido o 7º encontro, que o que era que estaria ali no 7º encontro? A gente iria falar exatamente sobre a parte de documentos comerciais. E quem teve a curiosidade de ver o que era, a gente ia estar fazendo uma revisão aí sobre muitos pontos relevantes, sobre ordem de pagamento, cheques, nota promissória, fatura, duplicata, boleto, borderô, recibos e notas, DARF, né, serviços postais, fundamentos de marketing, e aí esse fundamento de marketing acho que eu já tinha antecipado antes do 6º encontro, né? E cronograma de lançamento de produtos e serviços e ciclo de vida do produto, tá certo? Era dentro desse contexto aí. Vamos ver aqui, dando continuidade. Então, o que é uma ordem de pagamento, né, gente? O que é essa ordem de pagamento que, às vezes ou outra, é tão falada? Apesar de em desuso, por quê, Ana Paula, em desuso? Por causa do Pix, galera. Gente, todo mundo tá assim, é o boom, é o Pix. Todo mundo realiza o pagamento em alguns segundos. Então, isso fez com que toda parte, muitas das formas de pagamento utilizadas antes, que eram bem tradicionais, foram substituídas. Então, a ordem de pagamento, hoje em dia, ela está cada vez mais em desuso. Por quê? A maioria das pessoas já tem sua conta bancária, essa conta bancária já está cadastrado o Pix, então o pessoal nem faz mais ordem de pagamento. E quando é que era feita a ordem de pagamento, né? Normalmente, se a pessoa não tivesse uma conta bancária e tinha que receber algo, então o que é que a empresa fazia? Não, eu vou conversar com o banco tal, então, o Banco do Brasil, vou fazer uma ordem de pagamento para o Banco do Brasil. Aí a pessoa ia lá no Banco do Brasil e dizia: olha, tem uma ordem de pagamento no meu nome. Aí o Banco do Brasil verificaria o valor e entregava na mão dela, sem precisar de ter uma conta bancária. Era uma ordem de pagamento, tá certo? E essa ordem de pagamento era realizada em mãos para a pessoa que tinha
um nome, né, nessa ordem de pagamento. Era muito utilizada em verbas rescisórias, tá? Então, o funcionário foi demitido e aí não está com a conta, alguma coisa assim do tipo, está aqui a ordem de pagamento. Outra coisa também, do exterior. A pessoa de fora queria mandar dinheiro para alguém aqui no Brasil. O que ela fazia? Exatamente a ordem de pagamento. Então, ela dizia lá no banco lá fora, que tinha unidade lá, olha, eu quero mandar o pagamento para a Ana Paula aqui lá no Brasil. E eu aqui no Brasil chegava lá no banco e dizia, olha, no banco tal, aqui tem uma ordem de pagamento no meu nome. O banco só fazia verificar e entregava o dinheiro, tá certo? Então, esse processo ele não era rápido, não era assim, fiz agora, já pode ir lá no banco. Não, tinha um período para que fosse reconhecido esse montante disponível para você no seu nome naquele banco X, tá certo? Então, se você um dia ouvir falar de ordem de pagamento, você já entendeu um pouquinho mais do que seria essa ordem de pagamento. E por que ela está tão em desuso? Por causa do Pix, né? Esse advento do Pix resolveu muito isso. E aí também servia tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, se um parente meu quisesse mandar dinheiro e não tivesse conta, eu poderia mandar uma ordem de pagamento, tá certo? E remessas ao exterior, algo do tipo. Aqui é só mostrando mesmo exatamente esses processos. Existe a ordem de pagamento comercial, basicamente trata-se de um cheque para saque do montante, mas emitido exclusivamente por pessoa jurídica e para envio de dinheiro a contas bancárias no exterior. Então, quando se dizia assim, vamos fazer uma ordem comercial, e aí já sabia que era uma ordem de pagamento da pessoa jurídica para alguém lá no exterior, tá certo? Ordem de pagamento cruzada. Este modelo é específico para quem realiza transferência que deve cair diretamente em contas bancárias e não pode ser sacado. Então, nessa ordem de pagamento cruzado, a pessoa não iria receber na mão o dinheiro. Ela deveria ir lá na unidade, informar alguma conta bancária para que fosse depositado de um banco para o outro. E só então ela poderia gastar, tá certo? O dinheiro. Também tem o cheque de ordem de pagamento. Que seria isso? Este é o formato mais comum. Ele é emitido pela instituição financeira de quem paga determinado valor devido a outra pessoa e é enviado diretamente a quem retira esse montante. Então, eu iria lá na minha agência, colocaria que precisaria desse cheque de ordem de pagamento, e esse cheque de ordem de pagamento era entregue diretamente à unidade ou agência bancária específica da pessoa que iria retirar o montante, tá certo? Então, era de banco para banco, e depois a pessoa iria receber lá na unidade dela, do banco dela. Era essa as possibilidades, tá? Então, eram 3 tipos de ordem de pagamento. Como eu falei, hoje em dia, cada vez mais em desuso, devido a, vamos dizer assim, a situação do Pix, que até dá para ser feito do exterior, tá certo? Hoje em dia, até do exterior dá para ser feito o Pix. Facilita muito a vida das pessoas. Antigamente, era um processo medonho. Hoje já pode ser feito Pix de algumas contas, se não me engano, um primo meu conseguiu fazer do exterior para mim um depósito e foi por Pix. Mas ele não conseguiu fazer para pessoa jurídica, não tinha lá a opção de botar PJ no dia. Não sei se agora já está atualizado no banco lá dele, né? Que era na Noruega, tá certo? Então, aqui, o que é preciso saber sobre taxas e prazos de uma ordem de pagamento? Normalmente, a ordem de pagamento, o valor é entre 25 a 30 reais. Então, não era de graça. O Pix de pessoa física para pessoa física é gratuito. De pessoa jurídica para algumas outras pessoas, né, para a pessoa, ou pessoa jurídica também, ou pessoa fixa, ou pessoa física, né, pode vir a ser pago. Depende do que, Ana Paula? Depende do banco. Tem alguns bancos que já estão cobrando Pix, né? Isso não é novidade, isso não é questões governamentais, porque uma vez eu ouvi, governo X, governo Y, antes era pago, hoje em dia não é. Não é questões governamentais, é questão de fato de gestão de bancos. Tem bancos que liberam para ser gratuito.
Exemplo, o Banco Inter, ele não cobra de pessoa jurídica para pessoa jurídica o Pix, tá certo? Mas existem já outros bancos que cobram esse valor. A cada Pix para uma pessoa jurídica, de uma pessoa jurídica é cobrado, tá certo? Um valor específico. Não chega a ser 25 a 30 reais, mas sim tem uma cobrança, certo? E aqui, para os mais novos, que talvez nunca viram cheque, aí eu já cheguei a preencher os chequezinhos. Lembro quando eu comecei a trabalhar no departamento financeiro, e eu fui incumbida de preencher os cheques. Gente, no meu primeiro cheque que eu fui preencher, eu suava tanto, chega a caneta ficou molhada de eu suar, porque para mim aquilo dali era dinheiro, e se eu errasse ia dar uma confusão muito grande. Então eu ficava muito nervosa ao preencher um cheque. E eu só preenchia, tá, gente? Eu preenchia, deixava tudo bonitinho junto com os pagamentos e levava para que minha gestora assinasse de fato o cheque. Então, o único trabalho dela era assinar. Eu já deixava tudo preenchido. E isso já era o suficiente para que eu ficasse imensamente nervosa ao fazer esse preenchimento do cheque. Tem alguém aqui que chegou a fazer esses preenchimentos de cheque? Povo endinheirado. Meu pai, até hoje, ele conta histórias de que minha mãe pensava que ele era rico porque viu ele com um talão de cheque. Então, antigamente, bem mais atrás, né, lá para a década de 80, era visto como uma pessoa rica, quem tinha aqueles talões de cheque, né? Nem que fosse cheque sem fundo, né? Mas já era visto assim, poxa, ele tem um talão de cheque. Então, era algo assim do outro mundo. Vamos ver o que o João Vitor comentando, que só cheguei a ver quando era criança. O Bruno comentando que no meu primeiro emprego eu recebia cheques e também preenchia. Olha aí, Bruno. Pois é, Bruno, eu ficava muito, extremamente nervosa ao preencher um cheque, inclusive depositá-los. Pois é. E aí, uma vez eu perdi o cheque, aí que foi mais nervoso mesmo que eu perdi esse cheque, até, graças a Deus, eu encontrei. Porque como ele estava cruzado, a pessoa que achou não valia a pena para ela, tá entendendo? Como o cheque estava cruzado, só poderia cair no nome da pessoa que estava com o cheque. Aí ela devolveu no banco mesmo, o banco entrou em contato comigo. Dá bem. Vamos ver aqui, não podia rasurar nada. Exato, era esse meu nervosismo. Porque se não podia rasurar, aí eu ficava nervosa, assim, de preencher tudo bonitinho, com a letra bonita, para que o povo entendesse o que estava escrito, né? Porque qualquer problema tem um retorno desse cheque. A gente vai ver também aqui, tá? Então, o que era esse cheque, Ana Paula? Como é que tinha essas informações? Eu colocava o valor do cheque, né? Também colocava esse mesmo valor por extenso, e aí tinha a possibilidade do erro escrito, né? Por extenso, às vezes a gente esquecia de alguma centavinha ou alguma coisa, e isso impactava, né? Data, erro de ano também acontecia muito. Eu, pelo menos, toda vez quando chegar no mês de outubro, que é meu aniversário, eu sempre errava o cheque, porque eu botava assim, Fortaleza, 10 de outubro de 1991. Caramba, por que que eu tenho 1991? Porque era o meu ano de nascimento. No dia 10 de outubro, quase sempre eu errava o cheque, porque quando eu ia escrever, eu botava o ano de nascimento. Impressionante, loucura. Então, você botaria aqui a parte do valor em extenso, completa até os centavos, né? Colocaria também a quem se destinava, caso você quisesse explicitar, né, uma pessoa que iria receber. Mas também você poderia deixar isso em aberto, em branco, caso fosse repassar para outras pessoas. Também tinha a possibilidade, assim, explicando aqui que esses numerozinhos têm um porquê, né? A agência, ela fica aqui detalhada embaixo, a banco, o número, o códigozinho, tudo isso estaria exemplificado aqui embaixo, tá certo? E como é que era feita essa avaliação, Ana Paula? Através do cadastro de emitentes de cheque sem fundo. Se o seu nome fosse para o emitente de cheque sem fundo, pronto. Ali você não iria. Ali era um trabalho mesmo para tirar seu nome, né, do cheque sem fundo, porque é caro. E também, se você fosse tentar passar um outro cheque, normalmente quem recebia cheque já tinha essa verificação no CCF, que é o Cadastro de Emitente de Cheque Sem Fundo.
Dá um trabalho melhor. Se seu nome entrou nesse cadastro de remitente de cheque sem fundo, você ia ter um trabalho para tirar, porque era caro, né? Você tinha que pagar a dívida, pagar as custas do cadastro, era um trabalho menor. Pronto, Macileide, valia muito nessa época, né? Não podia rasurar, valia muito nessa época, pronto. E uma vez até aconteceu, na época eu trabalhava, era como garçonete. E meus pais sempre moraram ali no Edson Queiroz, né? Aí eu trabalhando como garçonete, alguém do bairro Edson Queiroz inventou de ir comprar no restaurante, passou um cheque sem fundo. A dona, muito esperta, não, né? Porque, qual foi a conversa dela? Ana Paula, eu vou te pagar com esse cheque, né? Mas ele já foi devolvido uma vez. Como ele é lá do teu bairro, aí tu vai lá e fala com ele. Eu disse, o quê? Eu vou receber cheque sem fundo para tentar resolver o seu problema? É claro que não. Pode ficar com o seu cheque, eu quero o meu dinheiro. Acredita? Então, gente, tinha muito disso. Se o cheque não tivesse cruzado, o que a pessoa podia fazer? Repassar o cheque para outro. Mas essa questão de repasse de cheque dava um problema menor, porque você recebeu um cheque que era de outro, chegando lá na época de compensar o cheque, poderia ser que o cheque não tivesse fundo. E aí você queria ficar no prejuízo. E essa minha patroa besta nem nada queria passar o bucho para mim. Aí eu que ia ter que ir atrás de resolver a situação, né? Ou nunca resolver. Então entendam, né, que era um trabalho medonho, era uma coisa assim, muito sem noção. Porque era muito de confiança, porque podia ser que na época de tirar o dinheiro, né, do banco não tivesse fundo. Então, era essa relação de confiança que dava um prejuízo para muitas empresas mesmo, certo? E aqui é só falando da questão do cheque sustado ou cheque em branco, né? Cheque preenchido errado. Cada cheque tinha um códigozinho de erro. Ah, o cheque voltou. Por que que ele voltou? Aí você tinha que entender o código de erro, tá? Desse cheque. Dependendo do código de erro, dava para resolver, ou então ou então você tinha que fazer um outro cheque. Devido a escrever errado o nome, algo do tipo. Aí voltou o cheque exatamente por causa disso, tá certo? Então tinha muito, e esse códigozinho iria explicar para você. A Kelly comentando que tinha medo de receber cheque porque não sabia o que era cheque sem fundo, preferia dinheiro. Nem lembro se cheguei a ver um cheque em mãos. Pois é, sempre era melhor receber dinheiro, né? Mas vez ou outra parecia ser essa questão de cheque há um tempo atrás, né? Vamos nós sendo saudosa com cheque, né? Porque hoje em dia, quem é que usa cheque? É mais difícil você ver. E até o mercado em si já se espanta. Quando vê uma pessoa querendo passar um cheque, você diz, rapaz, tem uma coisa errada, né? Porque cheque, se tem um Pix que é assim, rapidamente se resolve com o Pix, por que que eu vou receber um cheque? Né? Então, de fato, o cheque a gente pode se dizer que está extinto, né? Na grande maioria. Não vejo nesse tempo agora, assim, não consigo pensar na utilidade do cheque hoje em dia, com toda essa tecnologia do Pix que paga em segundos, né? Se você tem saldo na conta, então pronto, passa um Pix, por que você vai passar um cheque, né? Tem isso. Mas quando é que eu uso também? Existem algumas concessionárias que ainda, por segurança, pedem os cheques. Então, assim, você vai financiar o carro, aí financia no cheque, ou então na promissória. Olha aqui a imagem de uma promissória, tá? Tem concessionárias que vendem veículos e pedem, né, fazem essa venda através de promissória. E, Ana Paula, por que que elas usam ainda a promissória? Gente, porque através da promissória eu consigo acionar a justiça referente àquele saldo, tá certo? Em aberto. E se tiver aqui ó, os dados do avalista, pior ainda, porque eu ainda posso botar o avalista e o meu devedor, certo? Então, tem gente que, não, eu vou ser o seu avalista nessa compra. O que é o perfil? O que é ser um avalista? É eu dar a confiança que aquela pessoa irá pagar a dívida. E se ela não pagar a dívida, eu irei pagar.
por ela, tá certo? Então, na nota promissória, vai ter aqui o avalista e o fulano de tal que comprou a dívida, né, que realizou alguma coisa e se tornou o devedor. Com essa nota promissória, eu consigo ir em cartório, eu consigo acionar a justiça em caso de algum débito, tá certo? Mas, de fato, a nota promissória também é um documento que está cada vez mais em desuso. No entanto, a gente ainda encontra, como eu acabei de citar aqui, algumas concessionárias ainda utilizam como forma de validar algum compromisso de pagamento. E aí fala assim: ah, eu vou comprar aquele veículo em notas promissórias, tá certo? Aqui é para que vocês conheçam o que é uma nota promissória. Alguém aí já comprou algo em uma nota promissória? Nem naqueles galegos, tem os galegos que também trabalham com nota promissória, né? Tem alguns galegos que trabalham. Alguém já comprou assim, com nota promissória? Vamos ver, não, a Gilda não. Pois é, tem alguns galegos que, para segurança, eles fazem nota promissória, tá certo? Então, que a gente, pelo menos que eu lembre aqui de imediato, é concessionária e os galegos que ainda utilizam. Vamos ver aqui, não, a Thalita também não. E aqui, pessoal, vamos entrar. Então, já falamos sobre cheque, falamos sobre nota promissória e falamos sobre o boleto. O boleto ainda é bastante utilizado. Kelly comentando que já trabalhou com promissória, né? Já pegou, já comprou alguma coisa com promissória. Gente, o boleto, apesar de que o Pix atualmente também tem aquela questão do QR Code, que está atualizando bastante, sendo cada vez mais utilizado, podemos dizer assim. O Inter mesmo, quando você vai emitir um boleto, ele pergunta se você não quer apenas emitir um QR Code, no lugar de ser o código de barras, emitir um QR Code. Então, cada vez mais, a tecnologia está mudando as formas de a gente realizar pagamentos. O boleto, ainda assim, ainda é utilizado bastante. Então, o que seria esse boleto? É um meio de pagamento usado para movimentar o saldo devido, ou seja, é o documento de transações bancárias emitidos para facilitar o envio do dinheiro ao vendedor. Então, o boleto ainda é bem utilizado, com códigozinho de barras, né? E aqui vamos ver o modelozinho de um boleto. Acredito que todo mundo já deve ter pegado boleto na vida. É o que mais chega, né? O pessoal diz assim, rapaz, quando eu recebo carta, é só boleto. Então, é o que mais chega aí, né? Vamos dizer, dos correios. As pessoas não recebem mais cartas, e sim cartas de cobrança, né? São os boletos lá, as faturas de dívida. E aí, o que é que eu tenho que ter atenção, Ana Paula, ao receber um boleto em casa? Confira as informações do emissor do boleto. Então, para que você não venha cair em nenhum golpe, verifique as informações do emissor. Cheque os dados de valores e da sua identificação. Nem para que você não venha pagar uma conta que não está no seu nome, né? Muito importante. E também para que não seja uma conta ou um valor que não é o que está no boleto. O que acontece? Tem golpes também de que esse boleto aqui é de R$ 14,05. A pessoa não presta atenção, mas quando faz a leitura, dá lá R$ 140,50. E a pessoa nem notou essa diferença, vai lá e confirma os dados. O que acontece? A pessoa pagou 140 no lugar de ser 14. Tem golpe desse jeito, tá certo? Hoje em dia, vocês sabem que o pessoal inventa tudo para dar golpe nos outros. E aí, verifique o código de barras do boleto, muito importante, porque também tem a possibilidade de mudar o código de barras. E aí, o que acontece? Você pensa que está pagando aquela dívida X, mas o que a pessoa está fazendo? Pagando outra dívida, porque o código de barras foi alterado. Então, por vezes, também tem isso, esse tipo de golpe. Vai lá, chegou o boleto para você, você olha e está tudo ok, muito igual ao que você normalmente paga, mas você não notou que ao fazer a leitura lá no seu aplicativo do banco, o código de barras trouxe um valor diferente ou um beneficiário diferente, você efetua o pagamento, depois está lá a empresa te cobrando.
E você disse, não, mas eu paguei. Quando você vai ver, você pagou a uma empresa errada, a uma empresa diferente, caiu em um golpe. Existe muito disso. E o pessoal ainda cai até hoje, né? Então, fique atento a como esse boleto chegou até você. Normalmente, você sempre tira o boleto pelo aplicativo. De repente, chega na sua casa o boleto lá. Aí você diz: caramba, eu vou pagar aqui o que chegou na minha casa. Quando a fé é um golpe. Já aconteceu esses dias mesmo aqui na comunidade onde eu estou morando, né? Onde eu moro, o pessoal avisando no grupo residencial, dizendo que estavam entregando nas caixas do correio um documento como se fosse do imposto de renda, sendo que era golpe. Então, o boleto, ele é ótimo, sim, a funcionalidade dele, mas a gente tem que ter muita atenção para não cair em um golpe por desatenção dessas situações, tá certo? Tem alguns para pagar, Gilda comentando. Eu também tenho, Gilda, não tem jeito da gente fugir desse negócio desse boleto, né? É impressionante. Então, pessoal, observe bastante essa questão dos boletos para que você não venha cair em uma dívida por causa dessa situação, tá certo? Outro ponto aqui, depois dos boletos, a gente tem a duplicata a pagar. Você já ouviu falar duplicata a pagar? O que seria uma duplicata a pagar? Duplicata a pagar, gente, nada mais é do que um documento que mostra exatamente os dados da fatura, da primeira faturamento, ou seja, normalmente eu comprei ali, em um exemplo, aí, usei uma agência para comprar, para me hospedar e comprar passagens aéreas. Não comprei diretamente da empresa vendedora, eu usei uma agência de viagens, né? E o que é que eu vou pagar então? Vai vir para mim uma duplicata, aonde o primeiro momento vai vir as informações da minha hospedagem, da minha passagem, o valor original e tudo mais. E vai constar também a taxa do serviço realizado pela agência de viagens, tá certo? Então, vai ter lá o valor da fatura, né, da informação inicial, que era a primeira fatura, o valor da hospedagem, o valor da viagem, e vai ter também o valor da administração da empresa feita por você, né, todo esse processo. Ah, Ana Paula, e por que que as pessoas costumam normalmente fazer isso? É uma forma de facilitar. Você quer fazer uma viagem, não quer ir atrás de passagens aéreas, hospedagem, você só compra ali de um único local, né? E esse local ele vai emitir uma duplicata para você, aonde ele explica o valor da viagem, o valor da hospedagem e o valor da taxa administrativa que ele cobrou para fazer isso por você, tá certo? Então, aqui é uma duplicata. Vai ter o seu nome, né? O nome do credor, os dados do valor da fatura, da duplicata, tudo bem direitinho, o vencimento, a duplicata como dá para efetuar o pagamento, tá certo? Só vai ter as informações, mas eu vou realizar o pagamento como? Ou através de boleto, ou então através de uma transferência bancária, que hoje em dia a gente chama muito de Pix, tá certo? Então, aqui é o modelo de uma duplicata a pagar. E eu pergunto a vocês, gente, estou falando rápido, deu para entender até agora o que é uma duplicata, o que é um boleto, o que é um cheque, o que é uma promissória? O que é que vocês me falam? Foi fácil? Foi difícil? Sim, sim, tá indo bem. Show de bola. Porque como a gente ainda tem assunto para falar da aula de hoje, e eu estou fazendo uma revisãozinha rápida da aula passada, que pelo menos era para ter tido, né? Porque como a gente não teve aula passada, aí por isso que eu estou passando um pouquinho mais rápido, tá certo? Esses tópicos. Pronto, a Kelly dizendo que não sabia quase nada. Olha aí, são coisas a mais que vai agregar aí a você. Perfeito, então, gente. Que maravilha, então, né? Entendido, né? Então, a gente viu duplicatas, agora a gente vai para fatura. E, Ana Paula, qual a diferença entre boleto e fatura, ainda mais a duplicata, né?
Vamos ver, ó, o boleto é a forma que eu efetuo o pagamento. A fatura, ela vai ter os dados da minha compra ou do meu serviço. Como assim, Ana Paula? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho a fatura da Vivo, né? Aqui o exemplo. Conta da Vivo, aqui eu tenho uma fatura. Só que como é que eu consigo pagar esse pagamento, fazer o pagamento dessa fatura? Através do boleto, ok? Então, aqui é a fatura, onde tem descrito o quê? Informações do plano de contrato, informações sobre o consumo da linha no período, detalhamento do consumo internet por dia e horário. Então, essa parte aqui é a parte da fatura. Quando eu passo, normalmente vai ter também a parte do boleto, que é onde eu vou efetuar o pagamento referente a esses serviços que estão descritos na fatura, tá certo? Pronto. Exato, Cláudio. É ótimo esses temas, né? E é por isso que eu estou passando eles de forma rápida, para que a gente possa estar, querendo ou não, conversando sobre, porque eu sei que mandei o material, né? Mas dificilmente o povo entra para ver o material. O comentário do Cláudio pressuponho que ele deu uma olhadinha rápida no material. Então, que bom, né? Que você deu uma olhada interessante. Mas nem todo mundo abre esse material, e aí é por isso que eu estou fazendo passando um pouquinho mais rápido ele, para que a gente possa estar vindo aqui de forma rápida os assuntos, né? Então, exatamente nessa questão da Vivo, a gente entende a diferença entre o boleto e a fatura. A fatura, ela tem descrito o serviço que eu vou pagar através do boleto, tá certo? Então, só para que a gente entenda esse processo. Pronto, descreve o que eu usei naquele período, exatamente, Gilda. Então, eu consigo entender o valor que eu estou pagando no boleto através da fatura, certo? No boleto vai ter só a forma de pagamento e na fatura vai ter descrição dos serviços que eu estou pagando. Só para que a gente entenda. E aí tem um borderô também. O que seria esse borderô? Entenda o que é e qual a sua importância. Então, o borderô é uma forma de controle financeiro das empresas do contas a pagar e o contas a receber, né? E ele vem, essa palavra, Ana Paula, vem de onde? Vem do francês, certo? É por isso que é uma palavra estranha, borderô, né? Borderô, que aí vem do francês. A sua utilização é bastante comum nas operações comerciais de varejo, aquisição de produtos e também de serviços. É muito comum que ela venha acompanhada deste documento, que é o bordereau. E o que seria esse bordereau, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui ele mostra no sistema o que seria essa emissão do bordereau, que nada mais é do que as informações, ó, de lançamentos da remessa que eu tenho do banco. Então, eu trabalho com boletos. Aí eu tenho um borderô onde tem todas as informações daquele meu boleto. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, é uma empresa de óptica, né? Então, empresa de ótica, e possivelmente aqui, pelo que está mostrando, ela trabalha com boletos próprios. Então, comprou o óculos, você pode comprar para pagar em várias vezes e sai de lá com os boletos para pagamento, né? Então, tem aqui todos os boletinhos bonitinhos. E aí você emite o boleto, mas quando você emite, cada boleto desse tem um valor. O boleto não é emitido de graça, não. E aí tem um valor do boleto, né? Tem um valorzinho que eu posso ver da dívida e o valor do boleto que eu posso estar acompanhando, tá certo? Eu prefiro alguém me explicando do que eu mesmo lendo, nem sempre entendo. Verdade, às vezes essa explicação ajuda também. O exemplo, né, também abre a mente, aí você diz, entendi o que era, né? Às vezes o simples exemplo já ajuda a gente a entender melhor as informações, né? Então, essa questão do borderô, voltando aqui só para o conceito, passei demais. O borderô pode ser um documento tanto de contas a receber quanto de contas a pagar. Nele deve estar agrupadas as operações bancárias de um mesmo dia em uma mesma remessa, conta da instituição bancária. Então, vamos pensar aqui no condomínio.
condomínio ele precisa mandar os boletos referente à taxa de condomínio. Então, vai ter no sistema o borderô contendo todos os clientes daquele condomínio, ou seja, os moradores, né? O valor da taxa de condomínio, o valor de cada boleto daquele, né? O valor por emitir aquele boleto, tá certo? Vai estar tudo lá nesse sistema e você consegue ver através dessa tela, tá certo? O processamento de cobrança dos valores condominais. É uma das formas aí, um exemplo que é bem utilizado essa questão, que é bastante utilizado ainda, né? Que são as taxas de condomínio. Vamos ver aqui, continuando. Então, retornando. Cheque, cheque, nota promissória, boleto, fatura, duplicata, borderô, e agora a gente vai para recibo. Né? Ana Paula, por que as empresas ainda trabalham com recibo? É a forma que ela tem de confirmar que você recebeu o pagamento, além do comprovante bancário também, né? Caso seja feito por comprovante bancário. Mas também, entreguei o dinheiro na sua mão. Como é que eu confirmo? Através de um recibo. Normalmente, Ana Paula, fiz uma compra, passei no posto de combustível, emiti o cupom fiscal. O cupom fiscal para uma empresa PJ, ele só é válido se junto com o recibo. E por que isso, Ana Paula? Porque o cupom fiscal ele não comprova o pagamento, a não ser junto com o recibo. Então, para a área administrativa, tá? Então, assim, pessoa física, eu não vou pedir um recibo, né? Por abastecer o veículo, vou pedir um recibo e mais o cupom? Normalmente, a pessoa não pede nem o cupom fiscal, né? Mas para uma empresa, se você for trabalhar em uma empresa e lá precisa abastecer o veículo, você pede o cupom fiscal e o recibo. Tem que estar os dois grampeados e ele é que vai valer para fins contábeis, tá certo? Então, para que a contabilidade possa lançar aquele cupom fiscal, eu preciso do cupom fiscal mais o recibo, que é exatamente o item falando. Recebemos de nome da empresa, né? Fulano de tal, nome da empresa, a quantia de um valor por extenso do que foi pago, correspondente a, coloco o que é que foi correspondente, né? Então, no caso, um exemplo de gasolina, correspondente a abastecimento do veículo X. E para clareza, firma o presente, data, o nome a data, né? Data e o local da cidade onde estava. E a empresa assina, a empresa que vai receber, que vai emitir esse recibo, tá certo? Então, muito importante. E agora, o X da questão, a nota fiscal, que agora a gente tem a nota fiscal eletrônica, né? Ou seja, o quanto isso facilitou a vida das pessoas. Antigamente era tudo, tinha a parte fininha, na verdade era um talão de notas fiscais, aí tinha embaixo, aí tinha uma parte que era, como é que chama aquilo, meu Deus do céu? Que você escreve em cima e sai embaixo. Agora eu esqueci o nome que chama. Daquele papelzinho, às vezes tinha um papel preto, às vezes um papelzinho roxo. Que você escrevia em cima e já ficava embaixo marcado. Eu esqueci o nome. Papel carbono, professora. Pronto. Carbono, né? O papel carbono, obrigada. Tinha esquecido, não vi o nome de jeito nenhum, papel carbono. Antigamente, as notas fiscais eram talões de nota fiscal. Aí tinha a parte da frente, a nota fiscal que você iria receber. Aí tinha o papel carbono. Depois do papel carbono, ficava a parte que ficava com a empresa. Mas sabemos nós que o povo é esperto daqui, o que é que eles faziam? O cliente bem comprou 20 itens. Aí ele pegava e dobrava o papel carbono e só lançava 10 itens da compra. Ó. Os 10 itens finais não ficavam ali no outro lado do papel carbono. Com qual ideia? Sonegar. Sonegação fiscal. E aí, a Receita Federal nem ficava sabendo dessa venda. Por quê? O cliente levou a nota fiscal com 20 itens, mas a empresa ficou apenas com 10 itens lançados pelo papel carbono que foi dobrado ali.
Aí só ficou no final, e no final, né, só colocava o valor dos 10 itens, tá? É claro. Ou seja, sonegando fiscalmente. Só que aí começou a surgir minha nota, sua nota tem valor. E aí os consumidores começaram a declarar a sua nota fiscal. Então, a pessoa recebia a nota, o que ela fazia? Ela ia lá no sistema, lançava o valor da nota e tudo mais. E a Cefaz começou a identificar que, poxa, olha aí, esse comércio disse que vendeu apenas 10 itens, ó, olha aqui, o cliente mandou 20 itens. E aí começou-se a identificar que muita gente sonegava fiscalmente. E isso, é claro, quando era identificado, tinha toda uma questão de fiscalização. O fiscal da Receita Federal ia lá, tinha todo um processo, tá certo? Mas o povo é sabido, o povo era sabido mesmo. Só que aí a tecnologia foi avançando, como a gente sabe, né? A indústria 4.0 está aí, vem revolucionando tudo, né? Tanto a parte fiscal, a parte contábil, a parte administrativa. Com isso surgiu o SPED. O SPED fez também, junto com o SPED, tem a nota fiscal eletrônica. No momento em que eu lanço a nota fiscal, os itens da nota fiscal, automaticamente a Receita Federal, o governo, já fica informado do que eu emiti. Ontem, dia 1º, todos os MEIs, microempreendedores individuais, que prestam serviços à empresa, começou também a utilizar a nota fiscal eletrônica nacional. Ou seja, independente do município que você tiver, você vai usar a mesma forma de emissão de nota fiscal. Veja que cada vez mais, o governo está fechando o cerco para a sonegação fiscal. E, lógico, você que é cliente, consumidor, tem que ficar de olho, porque cada vez mais também está fechando o cerco para as sonegações fiscais dos usuários comuns, né? Você utilizando o Pix, toda essa movimentação está sendo controlada. Cada vez mais essa movimentação está sendo acompanhada de perto, vamos dizer assim. Seja na questão do dia a dia, quando você utiliza o Pix, que a cada movimentação, por obrigação da financeira, os bancos têm que declarar, dependendo do valor que você movimenta, né? Ou seja, a nota fiscal eletrônica é um processo de vários para fechar o cerco da sonegação fiscal, tá certo? Então, o que é a nota fiscal? Porque toda mercadoria ou prestação de uma empresa deve ter nota fiscal. O que é que vocês me dizem? Por que eu preciso da nota fiscal de toda mercadoria que eu compro? Tem vários porquês, tá? Vamos ver aí, eu quero saber de vocês. Por que eu preciso da nota fiscal do que eu compro? Qual seria o motivo? Tem até uma das respostas aqui já, mas eu quero outras também. Para concorrer no sorteio do Sua Nota Tem Valor. Também. Pronto. Aqui no Ceará tem. Sua nota tem um valor, né? Eu, pelo menos, já estou inscrita. Todo final de mês eu dou uma olhadinha lá. Pode falar. Tudo que eu compro eu também gosto de inserir no Sua Nota Tem Valor. Acho Isso. legal, né? Mas esperançoso aí que ganha Vai um dia eu ser sorteado, né? O prêmio primeiro é 25 mil e os outros são 5 mil. Então, eu sempre fico nessa expectativa. Vai que um dia eu acorde e está lá meu CPF. Você ganhou 25 mil. Né? É uma das possibilidades. Então, assim, cada estado também tem esses incentivos. O Ceará tem sua nota, tem valor. São Paulo também tem alguns incentivos. E, assim, dependendo do estado, tem os incentivos. Mas fora São Paulo, isso... Hã? O programa de São Paulo, o valor lá é bem gordo, é bom demais. Ó. Sim, pois é uma forma, né? Porque esses valores são uma forma de incentivar. Antigamente você recebia de volta um percentual, aí eles pararam de fazer isso e agora tem uns sorteios, né? Antigamente, quando eu comecei a mandar, eu recebia 0,0 alguma coisa, dependendo do valor que fechava final. Então, eu sempre estava mandando as notas fiscais com o intuito de receber. Quando a fé demorava, mas quando a fé ganhava R$ 200, mas isso Era depois 0,30% de cada nota. falou assim, Notas, valor acima de valor bem, R$ 30.
Pois é, era um Você valorzinho ainda tinha que pequeno. digitar lá todos os dados na hora. Tá, Maria. E eu fazia, viu? Eu tinha até criado um carimbo com os meus dados, porque a gente tinha que escrever, né, na nota fiscal os dados nossos. Aí eu mandei fazer um carimbo que agilizava o processo, eu só carimbava com os dados. Facilitava assim, esse processo. Gente, então, fora o minha nota tem valor, eu também preciso pedir a nota, porque é a garantia de propriedade da mercadoria e de que todos os impostos foram devidamente acomprados. Então, solicito ali a nota fiscal para quê? Deus me livre e guarde. Estou saindo da loja, a pessoa vem dizer assim, tu não pagou isso aí não, tá roubando. Eu, como assim? Paguei sim, tá aqui o cupom fiscal, tá aqui a nota fiscal, né? É uma das formas. Hoje em dia a gente passa por cada circunstâncias que eu, pelo menos, já... Cadê a nota? Onde é que está a nota? Quero a nota, quero o cupom fiscal, sim, né? E aí, outra coisa, se de fato está sendo repassado o imposto, aquela época do boom do ICMS, do combustível, aí ficou uma confusão medonha. Aí o presidente do momento pegou, começou a conversar sobre a diminuição do ICMS. Só que o ICMS, gente, ele é um imposto que tem dois lados. Uma parte vai para a parte federal e a outra fica no estado. Ou seja, o presidente ele não poderia tomar decisão só. O que ele fez? Ele tomou a decisão que ele disse: poxa, a minha parte eu vou diminuir, agora vocês vão para a votação. E aqui no Ceará, na época era a Isolda colocou para a votação da Câmara e foi aprovado, né, a diminuição. Hoje em dia já voltou tudo normal. Mas antes tinha diminuído o ICMS, que aqui no Ceará é um dos mais caros, a alíquota, tá certo? Então, o pessoal dizia assim: olha, quando for abastecer, peça o seu cupom fiscal. Qual a ideia? Para que a empresa, de fato, pague, repasse esse ICMS para o governo. Não está sendo cobrado o valor? Muitas vezes a empresa não emite cupom fiscal. O que acontece? Se não emitir o cupom fiscal, eu não vendi. Logo, eu não vou pagar esse imposto. Então, ele cobra mais caro de você, não repassa o imposto e fica tudo para ele, ó, bonitinho. É por isso que, normalmente, as empresas não querem emitir nota fiscal. Sonegação de impostos. E sonegação é crime, tá certo? Então, vamos ver aqui a Kelly comentando para comprovar, exato, né? A Maria Clara falando, se der BO, tem como comprovar a compra, isso mesmo. E olha que a gente passa por cada situações que é muito importante ter essa comprovação de compra. Poder ser usado em uma eventual troca de produto por algum tipo de defeito, perfeito, Bruno. Também é claro, a gente sabe que comprei aqui uma televisão, uma TV com menos de 30 dias deu problema, ó. Então, eu preciso da nota fiscal daquela televisão para ir atrás da garantia dela, se na garantia estendida ou a garantia de fábrica, tá certo? Então, eu preciso desse documento. Então, tem N motivos para que eu continue pedindo a nota fiscal eletrônica, ou a nota fiscal em si. Por quê? Para garantir a compra, para garantir o processo de garantia, para garantir também que eu tenho que está sendo feito o repasse dos impostos, tudo isso é a necessidade de eu emitir a nota fiscal. E não só isso, ao pedir a nota fiscal, você está realizando a sua ação de cidadania, você está sendo cidadão, né? Solicitando o comprovante de que aquilo dali vai ser repassado para o governo, né? E aí, gente, não tem só a nota fiscal de comércio, tem a nota fiscal de serviço. E o que é importante falar? A nota fiscal do comércio como um todo, o principal imposto é o ICMS. Tanto que eu até comentei que aqui, na questão da gasolina, né? ICMS. Na nota fiscal de serviço, qual é o principal imposto que é pago? Alguém sabe informar? Quando a gente emite uma nota fiscal de serviço, ou quando alguém emite uma nota fiscal de serviço para mim, qual é o imposto, o principal imposto que é pago? Não sabe? Porque para cada tipo de empresa há um imposto principal, tá? Então, vou resgatar aqui para vocês, para que vocês fiquem cientes. Toda vez que vocês fazem um serviço e solicitam a nota fiscal, é emitido também, ou é repassado também, o ISS. O que é o ISS?
Imposto sobre Serviço. Tem gente também que chama ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, certo? Então, Ana Paula, eu levei meu cachorrinho, meu gatinho no pet shop, ó. Então, você vai ter lá a necessidade, você poderia solicitar a nota fiscal de serviço. Ah, fui no salão de beleza, eu fiz as unhas. Então, você pode solicitar nota fiscal de serviço. Cortei meu cabelo, nota fiscal de serviço. Chamei um pedreiro e um eletricista, nota fiscal de serviço. Ah, aqui, estou ministrando a área, estou sendo educadora, né? Estou ministrando um serviço de educação. Então, nota fiscal de serviço, tá certo? Então, todas essas pessoas que estão aqui, né, essas funções são prestadoras de serviço. Automaticamente, essas profissões, para exercê-las, o ideal era que cada ação, cada serviço prestado era para ser emitido o ISS, tá? Que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Pronto, ISS sobre serviço, show de bola, serviços de manutenção, com certeza, né? Olá, Charles, boa noite. Boa tarde, né? Estou dando boa noite, já, pô. O Cláudio PIS/COFINS, né? E o ISS, serviço é da área de serviço, é a área de ISS, tá certo? Que é Imposto sobre Serviço. Então, o ICMS é muito cobrado na parte comercial e o ISS na parte de serviço. PIS, COFINS são impostos sociais, que alguns serviços em si também têm, e também algumas vendas, tá? PIS e COFINS. A gente chama de contribuições sociais. Dependendo do tipo de regime da empresa, ela paga PIS e COFINS. E aqui, gente, são formatos de notas fiscais, né? Que tinha anteriormente. Hoje em dia, tudo a gente tem um DARF não, como é que é o nome? DARF não, como é que chama? Estou me dando um branco aqui, vou já pesquisar aqui, não seja por isso. Como é que chama? Nota fiscal, né? Nota fiscal nota fiscal é um DANF, pronto, é um DANF. Estava lembrando a palavra. Tem um DANF, imagem do DANF. Então, DANF nada mais é do que como eu recebo essa nota. Porque a gente sabe que a nota fiscal eletrônica, ela é um arquivo em XML, tá certo? O arquivo em XML, ele não é uma coisa que o consumidor final receba na mão. Então, se eu, o consumidor final, eu preciso da nota fiscal, e a nota fiscal hoje em dia é um arquivo em XML, como é que eu vou levar essa nota fiscal? Aí surgiu o DANF, que é o que é o DANF? É um documento auxiliar da nota fiscal. Então, o que você recebe na mão é um DANF, documento auxiliar da nota fiscal. Porque a nota fiscal mesmo, ela é apenas um arquivo XML, certo? Olha como é interessante. Aí, eu tinha um rapaz, um senhorzinho que trabalhava comigo, que ele queria sempre a nota fiscal original. Aí eu explicava para ele, olha, a nota fiscal original, hoje em dia, é um arquivo. O que você está na mão é um DANF, ele pode ser imprimido várias vezes. Ele dizia, não, mas eu quero a nota fiscal original. O que era a nota fiscal original para ele? Era a nota fiscal que tinha um carimbozinho de entrega, uma coisa, qualquer carimbo para ele ali considerava-se a nota fiscal original. E aí eu tentava explicar para ele, olha, não, mas isso não significa dizer que essa nota fiscal é original. Essa nota fiscal, ela é apenas um arquivo XML. O DANF, ele pode ser imprimido várias vezes. Então, posso imprimir quantas vezes for necessária e vai ser válido, tá ok? Então, a nota fiscal nada mais é do que um arquivo em XML. E aqui o que eu fico na mão é um DANF, documento auxiliar da nota fiscal. E eu pergunto, quem sabia disso? Ou quem já tinha parado para ler o nome da nota fiscal, o nome do que você fica na mão, né? Que a pessoa disse, não, aqui é a nota fiscal. Não, aqui é um DANF, documento auxiliar da nota fiscal. A nota fiscal mesmo, ela é um arquivo em XML. Alguém já tinha parado para
saber dessas informações ou não? Já sempre pensou que era a mesma nota fiscal e pronto? Porque devido a essas atualizações agora, a gente não tem a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal mesmo, né? Que é tudo online. Vamos ver, não, bom saber. Pois é, não sabia, Gil documentando, né? Às vezes as empresas mandam DANF e o XML por e-mail, exato. Né? O XML é aquele arquivozinho que fica normalmente junto com a empresa na área contábil, auxilia bastante o contador. Então, por isso que algumas empresas mandam o XML também, para auxiliar o contador nesse processo, tá certo? Porque, ó, através daquele código, deixa eu voltar aqui para através do códigozinho que tem, deixa eu abrir deixa eu ver se abrindo, essa daqui fica melhor. Através do códigozinho, você consegue, pronto. Show de bola. Aqui, ó, através dessa chave de acesso, eu consigo consultar e ter de volta o XML, tá certo? Então, essa chavezinha de acesso, com ela, eu consigo até abrir de novo esse dump, caso eu não tenha, e tenha apenas a chave de acesso, ok? Então, aqui, é uma forma de um dump, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Você vê o que o povo falia? Já vi esse arquivo XML, mas não sabia. Pois é. Esse arquivo XML, né, que é emitido junto com a nota fiscal. Não sabia. Opa, vida, obrigada. Obrigada. Então, gente, a nota fiscal, de fato, né, ela não é esse arquivo, é o XML. E aqui é o DANF, que é o documento auxiliar de arrecadação. Aprendi porque emito NF de serviço de trabalho. Olha aí, Gilda. A Gilda já trabalha com essa situação, né? Então já entende esse processo. Exatamente, gente. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, com esses admentos, essas atualizações, a gente não tem mais um modelo específico A e um modelo B, a gente tem muito tudo mais eletrônico, né? E a nota fiscal eletrônica? Ligado diretamente ao fisco da secretaria de cada estado de forma automática em tempo real. Tem validade a partir de uma assinatura digital. Então, para que eu faça essa nota fiscal, eu preciso ter um certificado digital, tá certo? E para pequenas empresas, às vezes é possível assinar através do gov.br, que é uma forma também de certificar que aquela pessoa existe, tá certo? Mas, na grande maioria, é um certificado digital. O DANF, né, que é o documento de auxiliar da nota fiscal eletrônica, é a representação em papel via única de uma nota fiscal eletrônica, tá certo? Aqui em cima fica o canhoto, normalmente quando você recebe alguma mercadoria, né, quem trabalha aí como auxiliar de almoxarifado, ou recebimento de almoxarifado, ou expedição, normalmente, quando chega a mercadoria, aí você verifica a mercadoria e assina o canhoto, que fica com a pessoa que veio deixar a entrega, né? O canhoto, descrição da nota fiscal eletrônica, número de série e dados do recebedor. Então, você é o responsável lá por receber a mercadoria e tu assina o canhoto, entrega para a pessoa que saiu para entregar uma mercadoria, tá? Código de barra, chave de acesso para consulta. Então, tá aqui, ó. Tanto esse código de barra quanto essa chave de acesso dá para ter, vamos dizer assim, dá para ver exatamente toda a mercadoria que tem nessa nota fiscal. Então, em empresas que têm uma movimentação muito grande, elas só usam o BIPzinho, e o BIP, nessa nota fiscal, automaticamente já lança todas as informações da nota fiscal. Isso facilita muito empresas que têm uma movimentação muito grande de recebimento de material, tá certo? Do lugar de a pessoa sair conferindo um a um, se está tudo ok, tudo mais, lançando, ela só bipa a nota fiscal e automaticamente isso vai para o sistema da empresa. Pronto. Preenche e destaca, exatamente, né? A pessoa está recebendo a mercadoria, ela preenche lá os dados e destaca e entrega lá para a pessoa. Perfeito. E aqui, ó, importante, é obrigatória a disponibilização do arquivo da NF para download, de maneira que o destinatário tenha acesso a esse documento.
pode-se ainda realizar a consulta no site da Cefaz ou na portaria da nota fiscal eletrônica. Ou seja, antigamente, recebi a nota, perdi a nota. Vixe, agora como é que eu consigo, né? Hoje em dia, se você tiver a chave de acesso dessa nota fiscal, tu consegue reimprimir esse DANF, né? Várias vezes. Porque através do site mesmo, tu consegue reemitir ele. E também, tipo, esses cupons fiscais que a gente recebe, né? Você também consegue verificar eles através, pelo menos aqui do Ceará, na parte sua nota tem valor. Eu consigo reimprimir aqui, ó, sua nota tem valor. Eu consigo ver os cupons que eu emiti do mês todo. Então, se eu quiser saber aqui o meu cupom fiscal, aí eu coloco aqui, deixa eu ver, vixe, não estou uma pessoa sem comprar nada. Agosto e setembro não comprei nada no meu nome. Só em julho. Tá aqui, pague menos, R$ 130. Eu consigo ver o cupom fiscal, não sei se vai ficar aqui, mas eu consigo reimprimir o cupom fiscal meu. Ou Tem uma seja, promoção em é uma Fortaleza, né? vantagem, né? Opa! Tem uma promoção em Fortaleza do Comércio que tá sorteando um caminhão de prêmios e um carro, né? Quem tiver cadastrado, né? Tá na sorte aí. Show de bola, é uma outra forma, né? Eu já tinha um ex-marido meu que ganhou um celular, ganhou um dinheiro em compras, porque ele sempre participa dessas promoções. Quando o pessoal diz assim, não conheço ninguém, eu disse assim, eu conheço alguém que ganhou já essas promoções. Então, vai que você tenha sorte, né? Vale a pena tentar. Então, voltando aqui para essa questão, por que que eu mostrei? Hoje em dia, na palma da sua mão, com o celular, você consegue ter acesso a todos os cupons fiscais emitidos no seu nome, né? É impressionante, mas cada vez mais você está se fechando com essas questões do fisco, tá certo? E aí vamos nós. O cupom fiscal tem validade fiscal? Vamos entender. Nas vendas à vista, quando a mercadoria é retirada ou consumida no próprio estabelecimento, certo? Não é raro confundir o cupom fiscal com a nota fiscal na hora de pensar na contabilidade da empresa. Além do nome parecido, a finalidade desses dois documentos também tem suas semelhanças. Então, na nota fiscal é possível encontrar todos os dados da transação, como descrição e detalhamento do produto vendido, dia e hora da transação, valor e forma de pagamento, identificação do cliente, dados da empresa e transportadora, se for o caso, e impostos e tributos da mercadoria. Já no cupom fiscal, o que é que a gente consegue ver? Lista de produtos vendidos, data e hora da transação, valor total pago e dados da empresa que recebeu, né, que foi a que recebeu o pagamento. Mas não tem os dados de quem pagou, né, ou não tem todos os dados, né? Hoje em dia, cada vez mais os cupons fiscais, como eu estou mostrando aqui, estão mais atualizados, né? Então, a diferença dele... você quer ter um slide aqui mostrando a diferença. Mas, voltando aqui, o cupom fiscal, né, a ideia é que ele seja para coisas que sejam consumo imediato, consumo feito no próprio estabelecimento. Ana Paula, eu comprei um ventilador lá no supermercado. Pede a nota fiscal. Mas eles não estão querendo me dar. Então, diga que isso é sonegação. Porque eles precisam emitir a nota fiscal. Se você for atrás da garantia, dá um problema daquele ventilador que você comprou no mercantil e der um problema, eles vão tomar o queixo, tá certo? O cupom pode apagar, que às vezes esse cupomzinho aí, ele no instante apaga. Passou 3 meses, não tem mais nada aí nesse cupom. E aí, um bicho desse aqui, mais de não sei quantos anos, aí você perde sua garantia. Pode falar, desculpa. É importante tirar a cópia da nota fiscal ou do cupom fiscal para meio de, né, segurança na hora de requerer uma garantia do produto. Exato. Né? Tirar cópia, então digitalizar, né? A gente falou aqui muito sobre essa questão do processo de digitalização. Então, digitalizo, salvo no meu computador numa pastazinha cupom fiscal.
Então, eu gosto de ter, assim, notas fiscais e cupons fiscais recebidos. Quando é algo importante, lógico que eu não vou imprimir R$ 1 de coisa que eu comprei, né? Não vou digitalizar. Mas coisas importantes que eu sei que futuramente eu posso ter que ir atrás de garantias ou algo do tipo, eu digitalizo e guardo numa pasta no computador, né? Se for coisinha pouca, hoje em dia eu nem vou atrás, não. Principalmente sabendo que se eu botei meu CPF, vai estar aqui. Mas se é algo com valor, aí eu guardo mesmo assim para ter a certeza. Não, comprei, acho que tem dois ventiladores que eu comprei em Mercantis. E eles só foram atrás de me dar o cupom fiscal. E aí eu fui insistir lá pela nota fiscal. Porque se eu precisar de uma garantia, eu não quero problema não depois. É muito importante essa questão, tá? Gente, também tem as guias de recolhimento do governo. Aqui é uma guia de recolhimento da Receita Federal, que é o DARF. Um DARF, tá aqui o modelo, ó. Ele é um recolhimento de coisas federais, né? De coisas de tributos federais. Normalmente, imposto de renda é através de DARF o pagamento. Mas também tem o DAN, o DAS e o DAI. O DAN, né? Então, documento de arrecadação municipal. Normalmente, quando eu vou pagar, vamos dizer assim, algum tributo municipal, por exemplo, o ISS, se for pagar de forma isolada, né, o ISS, eu tinha que pagar um DAN. O DAI é um documento de arrecadação estadual. Então, quando sua mercadoria é retida, e aí você tem que pagar o ICMS por algum motivo, então você paga o DAI, que é o documento de arrecadação estadual. E o DAS é o documento de arrecadação do Simples Nacional, certo? Então, a cada guia, dependendo do tipo de imposto que vai ser pago, tem um documento ou uma guia específica para a arrecadação desse dinheiro, tá? Aqui é a amostrazinha do DARF. Deixa eu mostrar aqui o DARF, mas deixa eu mostrar o... Caso eu fosse pagar pelo DAS ou pelo DAN, ou até mesmo pelo DAI. DAS, DAN e DAI. Bom, deixa eu ver se tem uma imagenzinha que tenha todos eles. Não tem uma imagenzinha com todos eles. Vou ir pegando de um em um. Então, DAS. DAS, top. Simples Nacional. Só para mostrar para vocês. Pronto. Aqui é o documento. Pronto. Esse aqui é o conhecido o DAS, né? Então, quando você estiver trabalhando na área administrativa e vê um documento desse, ele é chamado de DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, certo? Então, quem estiver trabalhando na área administrativa, vez ou outra, pode vir a se encontrar com um documento desse, que é do Simples Nacional. Mas também tem o DAN. DAN municipal, só para ajudar a encontrar. O DAN, aqui é um exemplo lá de Porto Alegre. Mas aqui do Ceará tem também um DAN do Ceará, deixa eu ver aqui, que cada estado tem o seu. Não, na verdade, aqui é estado, não, é uma cidade, né? Então, aqui é de Fortaleza. Um DAN de Fortaleza, que é um DAN, é arrecadação municipal, tá? Do município de Fortaleza. Tá aqui o modelo. Aqui de Porto Alegre, Fortaleza. Então, irei pagar um imposto municipal. Aí eu tenho que pagar através de uma guia, que é o DAM. Tem aqui o documento de arrecadação municipal. Aqui o modelo. Vai aparecer. Então, seria esse o modelo.
pago esse todo mês, né? Que é o DAN, não é isso? Ou o DAS, que é do Simples Nacional. E aí vamos ver o DAN, né? Vamos ver agora o DAI. O DAI ele já é estadual, do Simples Nacional, pronto. Então, do Simples Nacional, que é, é o DAS. O DAI, estado, estava no Ceará, estadual. Pronto, tá aqui um DAI, para a gente conhecer, quando vemos a guia, como é que é um DAI, certo? Então, no caso, vou pagar o ICMS de uma mercadoria. Como é que vai ser esse ICMS? Através de quê? Através do DAI, Documento de Arrecadação Estadual, certo? E aqui, é claro, estou mostrando do estado do Ceará, certo? Mas cada estado vai ter uma formazinha, não muda tanto, não. Mas aqui, nesse caso aqui, o que é que estava sendo pago? É uma taxa de serviço da comarca de Fortaleza. Então, uma taxa de serviço, que vai ser paga através do DAI, né, que é um documento de arrecadação estadual. E aí eu pergunto a vocês, sabiam dessas guias, das diferenças delas? Guia de documento arrecadação estadual, municipal, guia da documento, né, da Receita Federal, que é o DAF. Não, pois é interessante, principalmente quem é da área administrativa, que vez ou outra pode estar presente diante de uma guia dessa e entender um pouquinho mais. Show de bola. Voltando aqui, então, para a nossa aula, pessoal. Queria mostrar antes, né, exatamente essa questão das guias, que aí você já conhece cada tipo de guia, caso esteja à frente delas. O DAF do simples, né, versus comum, do simples comum. Então, simples não é mais utilizado o DAF, ele tem um DAS, como eu mostrei para vocês. O simples foi substituído em 2011 pela lei do Simples Nacional, que emite um único documento, que é o DAS, capaz de abranger todos os impostos devidos pelas pequenas empresas e microempresas, MEI, microempresa, né, microempreendedor individual. Ele englobava o recolhimento das receitas obrigatórias de pagamento de impostos como IRPJ, CSL, PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICMS e ISS. O DAF comum, né? Como é que é? Continua em vigor e é utilizado para recolher tributos federais. Então, como a gente viu, né? O DAF é parte federal, com impostos por exportação de mercadoria vinda do exterior, o PIS sobre faturamento e lucro sobre os investimentos da pessoa física e jurídica, exceto os optantes pelo Simples Nacional. Então, quem é do Simples Nacional paga o DAS. Quem não é, paga o DAF, tá certo? Se for pagar o imposto do exterior, né? Ou seja, imposto de importação, imposto de exportação, o PIS, o imposto de renda, tudo isso é através do DAF, tá ok? E aqui, ó, serviços postais, serviços de coleta, remessa ou entrega de documentos, exceto os pequenos objetos, serviços de remessas expressas. Aqui a gente já vai entrar em um outro tema, tá certo? Que é referente aos serviços postais. E é só isso mesmo que tem falando aqui, o que é os serviços postais. Bem rapidinho. Aqui, gente, só dando uma ênfase, né? O que é esse serviço postal que está sendo falado ali no nosso livro, né? O serviço postal é mais a questão dos correios. Hoje em dia a gente tem utilizado muito transportadoras que são independentes devido a, vamos dizer assim, a má fama dos correios em perder documentos, às vezes atrasar documentos, atrasar situações. Mas o nosso serviço postal, de fato, a empresa que representa ele é os Correios, né? Essa empresa é até, vamos dizer assim, com capital público, e é a nossa referência de serviços postais, o Correio. Fora ele, né, tem também transportadoras, vamos dizer assim, que estão fazendo cada vez mais esses serviços devido à grande quantidade de entregas e essa necessidade logística de entregas, tá certo? Só dando uma paradinha para falar sobre essa parte de documentos
de documentos não, de serviços postais, e voltamos para questões de movimentações bancárias pela internet. É uma realidade, é uma tendência, mas precisa ser observada alguns detalhes a seguir, as indicações de segurança do banco, né? Então, cada vez mais estamos nós conectados. Hoje em dia, a gente consegue fazer a compra com um clique. Tem aí notícias no jornal de crianças que realizaram compras de não sei quantos mil só de joguinhos, compraram não sei quantos sanduíches, e assim vai, né? Tem várias histórias aí de crianças que conseguiram comprar rapidamente pela internet. E como? Simplesmente com o cadastro do cartão de crédito dos pais na conta. Automaticamente a criança foi lá e então, fez a compra, pronto. Não teve trabalho nenhum. Olha a facilidade de compras hoje, né? Fora isso, o que é que a gente tem também com o banco, né? No banco a gente encontra também aplicações vinculadas à conta corrente. No final do dinheiro é devolvido e acrescido de juros. Tem aquela questão de investimento. Você também pode investir através do seu próprio banco ou escolher uma corretora para fazer esses investimentos, tá? É melhor do que deixar o quê? Na poupança, tá certo? Poupança, o beneficiário vai até o banco e deposita um valor para receber juros futuros. Só que a poupança, gente, atualmente, ela está rendendo pouco. E com as novas tecnologias, os novos bancos digitais, eles têm feito render muito mais esse dinheiro. Então, se você deixar o dinheiro numa poupança ou deixar em um cofrinho do PicPay, é melhor deixar no cofrinho do PicPay do que deixar na poupança ali, que está praticamente parado o seu dinheiro, né? Veja, então, não só o PicPay, tá? Tem até várias pesquisas mostrando quem é que rende mais, né? Tem as disputas, né? PicPay, Nubank, não sei se o Inter também entra nessas disputas, mas tem vários outros bancos que estão surgindo aí e que se você deixar o dinheiro lá, ele vai correr uns jurozinhos bons. Vocês já ouviram falar disso? Dessas questões? Dinheiros aplicados? Sim, sim. Pronto. São formas diferentes de você investir, né? Não deixar só o dinheiro parado na poupança ou então no colchão, né? Vamos dizer assim, debaixo do colchão, como o pessoal falava. Sim, sim. Show de bola. E aí, gente, uma curiosidade. Não sei se vocês sabem todos, acredito que alguns lembram da época. Por que é que tem gente que não gosta de deixar dinheiro no banco e prefere deixar debaixo do colchão? Normalmente são pessoas mais velhas que fazem isso. Por que será? Alguém sabe dizer um fato histórico brasileiro que fez com que as pessoas mais velhas não considerem Colo. deixar dinheiro na poupança? Plano Collor. Pronto, plano Collor, né? Plano Collor, que até esses dias mesmo ouvi falar que ainda tá remexendo até hoje essas situações, né? Plano Collor foi uma situação em que todo mundo que tinha dinheiro na poupança, seja rico, seja pobre, seja 10 centavos, seja 1 milhão, o dinheiro foi, ó, né, capturado pelo Plano Collor. E isso, gente, trouxe um alvoroço nacional, tá certo? Porque tinha pessoas que tinham dívidas para fechar no outro dia. E quando é fé, o dinheiro sumiu. Pessoas devem ir a agiotas que estavam ali com dinheiro para pagar, o dinheiro sumiu. Pessoas que tinham projetos de vida, compra de um apartamento, compra, casamento, menino, eram situações diversas, cada um com a sua situação. E o dinheiro de um dia para o outro sumiu, desapareceu. Isso abriu um precedente chamado que é o depósito compulsório. É uma forma de tributação também vista como uma forma de tributação, mas que hoje em dia, Ana Paula, ainda pode acontecer com a gente? Sim, pode, mas em casos específicos. Caso específico qual? Brasil está iminente em guerra. Precisa de dinheiro para subsidiar essa guerra. Como que ele vai subsidiar? Com o dinheiro dos brasileiros, tá certo? Captura todo o dinheiro dos brasileiros e vai subsidiar a guerra. Gente, atualmente não estamos iminentes de guerra.
tá certo? Então, ainda temos essa segurança. Um governo, ele não pode, hoje em dia, fazer o que o Plano Collor fez, do nada, né? Fazer vamos dizer, essa captura dos saldos das contas. Atualmente, tem que ter esse processo de guerra iminente, toda uma situação, é feita votação, até que possa ter esse saque dessas contas, tá certo? Não, não é mais como naquela época. Vamos ver aqui. Jamais o meu não muda nada e é o mesmo valor. A questão não sabia, né? Acho que não sabia da questão do Fernando Collor. A Zilda comentando, todo mundo ficou em pânico, o livre, imagino. Na época, tem até vídeos e documentários citando que teve pessoas que se mataram devido às grandes dívidas que ficaram por não ter mais o dinheiro para pagamento das situações deles. Tá certo? Então, foi algo, um alvoroço só. E é por isso que as pessoas mais velhas normalmente não confiam em banco ou são bem mais tradicionais, né? Elas preferem ir lá no banco, conversar com a pessoa, guardar o dinheiro em casa, do que deixar tudo no banco, porque elas ficam com medo de acontecer novamente o que aconteceu alguns anos atrás. E o pior não foi só a captura. Opa! Guardar no vácuo. Guardar. Pois é, tem gente que guarda todo. E aí, pior disso foi, depois de alguns anos, foi identificada uma ilha do colo, né? Que tinha até vasos de ouro, né? Garfo, talher, tudo de ouro. Ou seja, o cara roubou o dia dos brasileiros, aplicou na ilha dele, e o povo se matando aqui no Brasil, certo? Foi esse o final da história. E até hoje ainda tem gente na justiça tentando receber esse dinheiro de volta, né? Uma história trágica, e é por isso que o povo ainda tem principalmente os mais velhos, tem um receio muito grande de guardar dinheiro na poupança, tá certo? E aí, Ana Paula, quem tem dinheiro na conta, o que é que pode fazer? Débito automático, né? Débito automático, simplicidade, praticidade, comodidade. Fora isso, lógico, não, sempre lembrando do Pix, né? Que é o que cada vez mais as pessoas estão utilizando. Gente, fora isso, se eu tenho uma conta bancária, o que é que acontece? As contas bancárias tradicionais, na grande maioria, tem o quê? Tarifas bancárias. Então, se você tem uma conta do Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, deixa eu ver, Caixa Econômica, todas elas, na grande maioria, tem uma cobrança de tarifa bancária, se for conta corrente, é claro, né? E aí são as taxas cobradas pelos bancos. E o IOF, Ana Paula, o que é? É um imposto sobre a operação financeira federal. Então, se eu fiz um empréstimo, às vezes eu nem olho, fiz um empréstimo ali, se eu olhar o contrato, tem lá, ó, IOF, certo? Se eu usei o cartão de crédito no rotativo, se eu olhar lá, rotativo que é atrasar o cartão de crédito. Quando eu atraso o cartão de crédito, se você olhar lá, a fatura vai ter lá IOF. Tá certo? Se eu fiz uma transação cambial, ou seja, troquei dólar por real, ou então peguei o real e comprei dólar, o que vai estar lá? IOF. Tá? Então, o IOF nada mais é do que imposto sobre operações financeiras. É um imposto que federal, tá? Então, impostos e taxas, quando a gente está fazendo transações bancárias, né? A gente está falando aqui dos bancos, né? Dos bancos em si. A gente pode ter a finalidade de aplicações de investimentos, poupança, tem a questão do débito e tem a questão do IOF, como também tarifas bancárias. As tarifas bancárias, os bancos hoje atuais, a grande vantagem, né? Os bancos que são totalmente virtuais, eles não têm tarifa bancária, porque eles também não têm agência. Exemplo, Nubank não tem agência física, né? Que você vai lá, não, vou lá não falar com o meu gerente. Não tem. Você vai ter que resolver tudo pelo aplicativo. Vamos ver, C6, né? Tem C6, tem o banco também, Inter, aí tem muito banco hoje, né? Banco Pan, tem muito banco mesmo hoje em dia. Se a gente for parar para falar todos eles, o PicPay mesmo é um banco, de certa forma, né? Ou seja, tem muitos bancos hoje em dia totalmente virtuais.
Esses bancos virtuais, eles têm a vantagem de não ter as tarifas bancárias. E aí eu pergunto a vocês, gente, qual a vantagem, o quanto o mundo não mudou, né? Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais uma situação de mostrar a vocês o quanto o mundo mudou. Antigamente, o que é que a gente utilizava? Cheque, ordem de pagamento, um TED, um DOC. A gente fazia tudo muito através das agências bancárias. Hoje, com o advento da tecnologia, o perfil do consumidor mudou. As ações do consumidor mudaram. Hoje a gente não costuma, e eu, pelo menos, quantos anos faz que eu não vou numa agência bancária? Tá? Muitos anos. Que eu nem vou até uma agência bancária, nem vou perder meu tempo numa agência bancária. Uma lotérica. Eu, pelo menos, não vou em uma lotérica. Porque eu pago tudo pelo celular. Resolvo tudo no celular. E vocês aí do outro lado, como é que é? Vocês utilizam muito presencial ainda ou já estão nesse mundo virtual? O que é que vocês me falam? Eu fico nos dois. Fica nos dois? É. Algumas coisas mais complexas ainda são raiz ainda. Vou lá na agência, né? Falar com o meu gerente, vou lá atrás de resolver isso. Pronto, fico no virtual, ajuda com coisa muito virtual. Pois é, gente. Tem os dois mundos ainda, né? Claro, porque muita gente ainda precisa dessa confiança. Mesmo meu marido aqui, por vezes, assim que eu conheci ele perdia tempos e tempos na lotérica, e eu não entendia, né? Ele na lotérica, ele, não, filha, eu vou lá na lotérica, e ficava não sei quanto tempo, né, na fila. Aí eu dizia, menina, por que tu não paga isso pelo aplicativo? Não confio. Não confio. Aí ele ficava não sei quanto tempo lá na fila da lotérica. Até que ele foi vendo, ele foi entendendo que eu nunca tinha tido problema, né? Eu sempre pagava tudo online. E eu nunca tive problema, graças a Deus, que se Deus quiser, nunca vou ter. Com comprovação. Se surgisse alguma coisa, eu comprovava, né, que tinha pago. Aí ele disse assim, Fia, como é que faz esse pagamento aí? Me explica. Aí ele começou agora a utilizar no virtual. Ele só vai, ainda ele não desprendeu, das apostas. Apostas, né? Ele não faz por aplicativo, ele gosta de ir lá na lotérica fazer presencial. Mas vejam como tudo hoje está no online, está no virtual. A indústria 4.0, a tecnologia, e nós temos que entender isso e mudar o nosso perfil também, tá certo? Cada vez mais cientes que o mundo está tecnológico, que é muito importante. Olha aí, o pessoal comentando, né? São muito virtuais. Aqui tem gente virtual, tem gente que gosta de tecnológico ainda. E aí tem a conta corrente, pessoa física, e conta corrente, pessoa jurídica, tá? Utilizada para principais operações como emissão de cheque, vejam que hoje em dia, é que a gente quer cheque, né? Pagamento e transferência, então a gente faz muito Pix, né? No lugar de fazer algum pagamento específico. Recebimentos de boleto e outras operações. São as formas, né? E o que é o Pix e quais suas vantagens? Toda a aula aqui eu falando sobre Pix, né? O Pix é um meio de realizar pagamentos e transferência de forma eletrônica, criado e gerenciado pelo Banco Central. Então, foi governo X, governo Y? Nenhum dos governos, foi o Banco Central. E o Banco Central trouxe isso de onde? Foi super inteligentes e criaram isso do zero? Não, pessoal. Essa tecnologia já é utilizada lá na China. Foi só uma adaptação que foi feita, uma tecnologia que já está sendo utilizada há muito tempo, né? Lá o pessoal os feirantes já tem lá o QR Codezinho, já todo mundo já paga pelo QR Code. O pessoal nem usa mais esse negócio de maquineta lá, é tudo os QR Codezinho impresso e pronto. Aqui, aí vem o advento do Pix, foi criado pelo Banco do Central. Gente, essa tecnologia ela só foi adaptada. Ela já existia, já tinha sido experimentada por muitos na China. E aqui, né, a gente fez uma adaptação para o Banco Central e a partir daí a gente passou a utilizar ele. Então, ele é uma alternativa em relação às operações de transações, TED, DOC. O que era o TED, o que era a DOC? Eram transações feitas, né? Se eu quisesse que essa transação caísse no mais rápido possível, o mais rápido, gente, era no outro dia.
Aí eu pagava uma TED. A DOC caía em até 3 dias, dependendo do valor. Não sei se vocês chegaram a receber um TED, um DOC, né? Acho que a tecnologia surgiu lá na China, pense, pois é. Lá na China a tecnologia surgiu e veio parar aqui, tá certo? Então, antes, as transações eram feitas por TED e por DOC, eram pagas, né? Se eu quisesse, se fosse do mesmo banco, eu fazia somente uma transferência. Mas se fosse para um banco diferente do meu, aí eu tinha que fazer uma TED ou um DOC, certo? Não sei se vocês chegaram a fazer TEDs e DOCs, mas era exatamente isso. E hoje em dia, né, TED, DOC, também pagamentos com boletos e até cartão de crédito. Hoje em dia, tudo online, né? O crescimento das operações comerciais via internet, conhecido como e-commerce ou comercial eletrônico, vem gerando significativas modificações das relações comerciais em geral. A utilização dessa modalidade proporciona atendimento direto ao consumidor de modo mais rápido e simples, a um custo reduzido. Né? Então, hoje em dia, todo mundo quer ter uma lojinha virtual, principalmente na pandemia e no pós-pandemia, teve esse boom de lojas virtuais. E como é que eu vou realizar a cobrança desses valores? Então, os meios de pagamento teve que se adaptar a essa realidade. Aí surgiu a maquineta de cartão, eu posso mandar um link para que eu passe o cartão. Antigamente não podia, tinha que ser presencial. Aí surgiu o link. Era uma possibilidade de eu passar o cartão através de um link. Uma forma diferente. Bancos diferentes pagam uma taxa de transferência dependendo do banco. Sim, antigamente, né? Hoje em dia tem um Pix, né? Mas antigamente tinha a transferência de banco para banco, que não tinha cobrança de valores, né? Porque era do mesmo banco. Se fosse de um banco para o banco Y, aí eu tinha que pagar ou um TED ou um DOC, tá certo? Isso há um tempo atrás. Hoje em dia, devido ao Pix, não tem mais esse custo, né? Não tem esse custo mais. Mas antigamente sim tinha esse custo de transferência de um banco para o outro. Ou com o Pix, né? Sumiu esse negócio. E aí é por isso que uma época atrás o pessoal estava falando: os bancos estão querendo que retirar o Pix. Gente, os bancos até hoje são uma das instituições com maior lucro. O lucro dos bancos não vem apenas das taxas de serviço, não. O maior lucro do banco é dos juros. Os juros aqui no Brasil que são altíssimos, tá? Então, de onde é que vem esses lucros gigantescos? Pix estão aí e as empresas continuam, as instituições financeiras continuam aí com um lucro gigantesco. Então, o Pix foi uma coisinha em um mundo gigante que é de juros que eles ganham. Então, os bancos, aonde é que vem todo o dinheiro deles? É muito nos juros. Quanto mais você atrasa, quanto mais tem situações, mais eles cobram em cima. Eles cobram alíquotas caríssimas. E aí isso também impacta na vida daquela pessoa que paga tudo em dia. Porque mesmo você pagando tudo em dia, as alíquotas ficam bem mais caras. Porque o Brasil como um todo é um país em que as taxas de juros são caras. Tá certo? Então, só para a gente entender aqui. Acredito que agora a gente já vai entrar em um outro tema, mas antes de a gente entrar no outro tema, eu queria conversar com vocês se de fato o tema agora que a gente estava falando foi entendido, tem alguma ressalva para fazer, alguma coisa para comentar, algum exemplo, o que é que vocês me dizem? Fiquem à vontade. Aí, alguma coisa mais para acrescentar? Hoje, nesse primeiro momento, a gente está falando sobre situações financeiras e bancárias. Uma ressalva? Tudo ótimo, show de bola. Sim, tinha dúvidas, tirei todas. Que bom, Gilda. Qualquer coisa pode perguntar. De boas, o Vitor aí, João Vitor. Ok, então pronto. Então, só para a gente resumir aqui, nesse momento até agora, são muitos detalhes, verdade, Marcelide? Muita coisa, né? Mas, assim, o que a gente vê é que o mundo financeiro, ele está passando por muitas mudanças,
principalmente tecnológicas, e a gente tem que estar de olho nessas mudanças para estar entendendo também como elas podem impactar em nossa vida, nossas ações, nosso dia a dia. Às vezes a gente fica por fora dessas atualidades e isso impacta bastante. Tem uma pesquisa que fala sobre a quantidade de brasileiros que não têm nenhum tipo de conta. Antigamente era um número bem maior, quando foi na época da pandemia, teve os auxílios, né? E todas as pessoas tiveram praticamente de ter contas. Quando o governo fez o cadastro, e é por isso que surgiu o Caixa Tem, que é um banco social, entre aspas, assim, onde praticamente todo mundo recebeu essa conta do Caixa Tem sem nem solicitar. Tipo assim, eu não recebi auxílio nenhum, mas a conta da Caixa Tem. E por quê? Porque para receber agora algum valor, tipo, vou sacar meu FGTS, alguma coisa do tipo, cai no Caixa Tem. E aí, foi uma forma que o governo fez para deixar com que as pessoas, os brasileiros, tivessem contas, né? Todos os brasileiros têm agora uma conta do Caixa Tem. Então, se antes eu dizia assim, vixe, não tem uma conta, provavelmente você tem uma conta do Caixa Tem, né? No seu nome lá, no seu CPF, se você tiver alguma coisa do governo, vai cair no Caixa Tem. Então, são formas que o governo achou de fazer você participar desse processo financeiro. É criar uma conta para você, uma conta administrativa, né? Uma conta assim que você vai fazer esse gerenciamento. Antigamente só podia movimentar até R$ 600. Hoje em dia está até R$ 1.000, se não me engano, ou aumentou para mil e pouco. Alguém sabe dizer essa questão do Caixa Tem? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Qual valor Caixa Tem? Qual o valor do PIX? Pronto. Caixa Tem agora pode fazer transferência de 1.200 a 600, de 600 a R$ 1.200. Tá aqui, ó. Então, vejamos que foi uma forma que o governo fez para diminuir os indicadores de pessoas que estavam fora desse mundo, vamos dizer assim, financeiro, que está cada vez mais tecnológico, né? Então, assim, ó, Caixa tem saque de 600 a 1.200. No aplicativo da Caixa mesmo, os valores maiores, né? Mas o Caixa tem esses valores que podem ser sacados. E todos os brasileiros têm contas da Caixa Tem agora. Então, estamos em um mundo cada vez mais tecnológico, tendendo para isso. Vamos ver aqui. E aí, turminha, o que é que vocês têm a compartilhar das aprendizagens de hoje? O que é que vocês me falam? Alguém se sente à vontade, quer compartilhar sobre o que você entendeu, se fosse falasse sobre a aula de hoje, o que é que você iria levar sobre a aula de hoje? Até o momento. Pode escrever também, qualquer coisa. Uhum. E nada. Pronto, Marceleide comentando, né? Então, o melhor caminho é ficar atinado ao conhecimento. Sim, é verdade, né? O melhor caminho, Marceleide comentando aqui que o melhor caminho é ficar antenado no conhecimento. A Gilda comentando que foi esclarecedor, muitos pontos aí. Muita coisa eu não sabia sobre até mesmo o significado das siglas, né? Tenho que estudar, a gente tem que ficar. É por isso que eu falo que cada vez mais, no mundo em que estamos, não existe esse negócio de parei de estudar, caber os estudos. Todos os dias tem coisa nova para a gente aprender, é impressionante. Principalmente sobre as siglas, que nunca tinha ouvido falar. Ontem também aqui, a Giovanna também comentando. Show de bola. Muito bom, pessoal. Então, exemplos para mim é ótimo. Show. Que bom, Kelly. E aqui, pessoal, nosso tema, que seria do 8º encontro, ele vai ficar para o próximo sábado, que é sobre fundamentos de recursos humanos, rotina de recrutamento e seleção,
Sistema de informação em RH, fundamentos de contabilidade, né, algumas coisinhas básicas. Então, o que a gente vai falar muito que a parte de contabilidade, algumas coisas eu até antecipei no sexto encontro. Então, na próxima aula, a gente vai falar bastante sobre a parte de RH, sobre dicas de mercado, de currículo, sobre a questão do LinkedIn, como encontrar melhores vagas, como organizar o perfil, tá certo? Já com esse tema para o final do curso, né, que a gente já está na reta final, exatamente para que vocês se sintam mais preparados, encerrando o curso aí, colocar currículos para quem está com interesse, quem já tá no trabalho, fortificar ainda mais, ficar de olho na sua empregabilidade, né, gente? Porque empregabilidade é muito importante. Eu mesmo, quando eu estava trabalhando de carteira assinada, vez ou outra, eu colocava currículo para ver o índice de minha empregabilidade. O que significa dizer o quanto o meu currículo está atraente para as empresas. Então, o quanto eu colocar um currículo e ser chamado, ou colocar um currículo e nunca ser chamado. E o porquê isso atualmente tem a ver com tecnologia. A gente vai ver que tudo tem a ver com tecnologia hoje em dia. As seleções que estão muitas seleções sendo feitas através de inteligência artificial. Também vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, tá certo? Sábado que vem. Então, peço que vocês estejam aqui na próxima aula. Deixa eu ver o que o Cláudio comentando aqui. Gostaria de agradecer todo este conteúdo. Ficou muito bem ministrado. Ficou muito bem ministrado. Obrigada. Eu que agradeço, Cláudio, pelo elogio. Professora para essa área tem que ter formação. Qual a área específica, Marcileide? A área financeira, a área de recursos humanos ou a minha área? Qual seria a área específica? Comenta aí que eu te respondo. Vamos ver. Show. A minha área. Ah, sim. Simples de formação. E interessante quanto mais cheia de formação você tiver, mais aulas diferentes você pode ministrar. Tipo, a minha formação mesmo, de fato, eu sou formada na área financeira, sou tecnóloga em gestão financeira. Só que eu fiz várias especializações, né? Uma delas, especialização em gestão escolar, especialização em neurociência, né? Eu gosto de entender como é que as pessoas pensam. Tem uma especialização em administração do ensino técnico e tecnológico. Também tem um MBA na área financeira e especialização em direito trabalhista. Então, são 6 especializações. Ana Paula, eu preciso de 6 especializações para ministrar aula? Não. Né? Você pode começar fazendo sua graduação e já deixando seu currículo em escolas técnicas, cursos capacitantes, né? Aí assim você vai entrando no mercado, até conseguir formar um bom portfólio para concorrer aí a melhores vagas, tá certo? Então, a gente vai estudando aos poucos, a gente vai. Quem gosta de dar aula, eu incentivo muito. Aqui em casa, eu costumo dizer que todo mundo podia ser professor. O meu pai, ele é profissional da área de eletricidade. Eu digo, papai, poderia dar aula de eletricidade. A minha irmã tem várias formações. Eu digo, mana, tu poderia dar aula nessa tua área, porque eu acredito que todo mundo pode ensinar, né? Mas minha irmã, pelo menos, diz que não tem dom para ensinar. Então, se você tem um dom, você se sente bem compartilhando conhecimento, se dedica que dá certo. Um dia desse eu fiz o curso do Senai. Eu fiz o curso do Senai de qualidade, esses 2 editais. E eu me lembro, eu vendo o professor ministrando aula e dizendo assim, rapaz, eu quero aprender, eu quero dar aula assim também no Senai. E hoje em dia, né, eu passei pelo processo todo e tudo mais, hoje eu sou uma prestadora de serviço Senai. Não sou funcionária Senai, mas eu sou uma prestadora de serviço Senai, tá certo? E não é fácil não, é correndo atrás, é entendendo o processo da empresa, é entendendo as regras do jogo, que você chega lá. Então, acho que é isso, todo mundo pode chegar lá. Márcio Leite comentando, perdi um pouco minha timidez. É muito bom, né? Porque você tirar mais essa timidez para o lado e começar a conversar e começar a falar, isso vai se desenvolvendo. Gente, é isso. Deixa eu voltar aqui.
Nossa aula de hoje foi essa revisão sobre o processo financeiro, bem que a gente fez um acompanhamento histórico até das formas de pagamento, chegando a lembrar do cheque, nota promissória, duplicatas, boletos, faturas, e indo para a área tecnológica até chegar nesse Pix, tão utilizado, tão desafiador assim, essa alteração, né? Que muita gente vê assim, não, eu não tenho Pix. Tem dia até eu que diz, não, não usa esse negócio, não. Não usa esse negócio de Pix, não. Tem gente que tem esse medo, né, de utilizar o Pix. Mas que cada vez mais todo mundo está tendo essa possibilidade de fazer transferências instantâneas, né? E é maravilhoso. Gente, queria pedir a vocês, quem puder abrir a câmerazinha para a gente tirar nosso printzinho da foto de hoje. O Cláudio aí, Marceleide, a Kelly, Bruno, né? A Juliana, tudo bem, Benedito? Benedito hoje tá sem fada, Benedito? Tá em casa hoje? Tá sem o áudio. Hoje é folga. Ah, que maravilha! E que bom que Ah, você ainda está aqui assistindo a aula. Que é dia de folga, disse assim, não, eu vou aproveitar minha folga, eu vou assistir essa aula, não. Não, hoje está sem fada, deixa eu tirar aqui a foto, então. Então, mais um minuto. Até que fim, viu o Benedito sem fada. Deixa eu salvar aqui uma foto. Está de folga hoje, que bom. Tirar aqui mais uma, a gente ainda não desliguei a câmera. O Charles ali também. Ontem, sorriu, tá vendo? Senão ia ser igual a foto 3x4, Charles, tá? Sério? Aí ia ser igual a foto 3x4, mas tem um sorrisinho ali, viu? Show de bola, Kelly, a Gilda também. Peguei ela sorrindo, né, Gilda? Gente, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, tá certo? Beijão aí, qualquer dúvida, estou à disposição. Quem não tiver feito atividade, faça, pelo amor de Deus. Não faça aí na sua casa pegar você a fazer essa atividade, não. Tchau, tchau. Bom já descanso a tá, todos. tá. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bruno também. Tchau, tchau, todo mundo. Kelly, Gilda, Cláudio, beijão, tchau, tchau. Marcileide, tchau, tchau.